Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui novamente para dar continuidade à gravação de vídeos sobre missiologia. Hoje eu quero retratar sobre a Igreja Apostólica, desde a ascensão de Cristo, no ano 30 AD, até a morte de João, no ano 100 AD. João foi o último apóstolo de Cristo, o qual faleceu e daí fez todo o colégio apostólico. E falamos sempre até em bibliologia, você pode acessar nossa playlist, entra lá em bibliologia, eu falo também sobre a questão da revelação da parte de Deus, que Deus se revelou lá no livro de Gênesis de forma progressiva, vai até o livro de Apocalipse e fecha com a morte do último apóstolo. Okay? A igreja cristã, em todas as épocas, que é passada, presente ou futura, é formada por todos aqueles que crêem em Jesus, o Filho de Deus. No ato de crer está implícita a aceitação de Cristo por seu Salvador pessoal, para obter-lhe como Cristo, o príncipe do reino de Deus sobre a terra. Então, obedecer. Obedecer, a palavra é obedecer. A igreja de Jerusalém, a gente coloca uma data cronológica. A cronologia é a ciência que estuda o tempo, o espaço, os dias. Então, cronologia que estuda o tempo. Então, a igreja de Jerusalém, segundo uma base cronológica, ela começa no ano 30, vai até o ano 44. Foi publicamente conhecida pela primeira vez no dia de Pentecoste, com um aumento considerável, pois se converteram naquele dia quase 3.000 pessoas a Cristo. Está narrado em Atos capítulo 2, na pregação de Pedro, uma pregação fenomenal. A organização da igreja se dava da seguinte forma: os apóstolos se tornaram líderes espirituais, muito respeitados pela reputação e representatividade que alcançaram como comissionado pelo próprio Jesus. Então, assim, no início a teologia ou crença da igreja era simples. A doutrina sistemática foi desenvolvida mais tarde por meio de Paulo. Então, lá no início as almas se convertiam, a igreja tinha suas ofertas para ajudar os peregrinos, os novos convertidos, todos ainda viviam naquele testemunho apostólico, que aprenderam aos pés de Cristo e foram pregando. Então não tinha cartas ainda formais, sistematizadas, doutrinas. Isso vai acontecer futuramente com o apóstolo São Paulo, até porque nós aprendemos em bibliologia que as cartas paulinas foram os primeiros documentos a ser escritos do Novo Testamento, depois vieram os evangelhos. Então o estilo de vida da igreja de Jerusalém caracterizava pela comunhão, sinais sobrenaturais, solidariedade de seus membros, testemunho da ressurreição pelo poder do Espírito Santo manifestado no meio dela. Então é uma igreja missionária. A princípio pode-se observar que o evangelho era transmitido oralmente, era pregado oralmente. Jesus não deixou nenhum manuscrito e seus discípulos testemunharam daquilo que ouviram, viram e viveram em suas viagens com o Mestre. A igreja, a cada dia, era adicionada pelas almas que se convertiam ao Evangelho. Então, no decorrer da história, surgiu problemas sociais, carente da assistência emergente da congregação. Nasce a necessidade de mais trabalhadores. O apóstolo apresenta 7 homens para o diaconato, que deveria ser cheio do Espírito Santo, de fé e serviço do trabalho social da igreja. Está em Atos 6, 1 e 9. Então, são os trabalhos. A expansão da igreja que nós vamos pensar, a expansão da igreja, desde a pregação de Estevão no ano 30 até o concílio de Jerusalém no ano 50. Quando se iniciou esse período, a proclamação do evangelho estava limitada à cidade de Jerusalém. As aldeias próximas, os membros da igreja eram todos israelenses, por nascimento ou por adoção. O idioma usado nas assembleias era hebraico, o aramaico. Porém, em outras regiões bem mais povoadas, o idioma usado era o grego. Mas em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, se pregava o hebraico, vivia o hebraico, que era a língua do povo de Israel, e o aramaico. As perseguições iniciadas em Jerusalém depois do martírio de Estevão foram tão grandes que os cristãos dispensaram por vários lugares. Entretanto, onde quer que chegasse a Samaria ou a Damasco, a mesma longínqua Antioquia da Síria, ele se constituía em pregadores do Evangelho, estabelecia igreja, ele espantava a igreja. Então a morte de Estevão, melhor dizendo, a morte de Estevão, no capítulo 7, capítulo 8 de Atos, entendeu? Foi uma permissão, um decreto da parte de Deus. Quando morreu Estevão, houve uma grande perseguição e de lá os apóstolos, os crentes foram dispersos, foram espalhados pelas regiões da Palestina, de Jerusalém, pela Ásia Menor, para pregar o Evangelho. E daí nasce um trabalho de uma igreja missionária em Antioquia da Síria. Então a igreja
entre os gentios. A gente pode colocar essa data cronologicamente do ano 44 a 68, desde o Concílio de Jerusalém, que foi no ano 50, até o martírio de Paulo, no ano 68, segundo Eusébio de Cesareia, no livro História Eclesiástica. Então, outra questão. Por decisão do concílio realizado em Jerusalém, a igreja ficou com a liberdade para iniciar uma obra de maior vulto, destinada a levar todas as pessoas, todas as raças e todas as nações para o reino de Jesus Cristo. Suponha que os judeus, membros da igreja, continuassem observando a lei judaica, muito embora as crenças fossem interpretadas de forma ampla por alguns dirigentes como Paulo. Contudo, o gentio podia pertencer à igreja cristã, mediante a fé em Cristo e uma vida reta, sem submeter às exigências da lei. Era o que foi decidido no Concílio de Jerusalém. Outra questão, a pregação era o anúncio da chegada do reino, Mateus 10 e 6, a morte e a ressurreição de Jesus, Atos 2 e 23. Os evangelhos ainda não tinham sido escritos, e por isso eles liam o Antigo a partir do evento de Jesus Cristo, repetiu os ditos e feitos de Jesus a partir do testemunho dado por aqueles que tinham visto e ouvido Jesus Cristo. Então, o livro, o texto, a única regra de fé e de prática deles naquela época era o Antigo Testamento. O Antigo Testamento. A igreja que surgia, pequenas e frágeis, levava a sério a mensagem de Jesus. Em Antioquia, para distingui-la, deram a eles o nome de cristão. Pela primeira vez na história, o nome cristão veio para os crentes na igreja de Antioquia. Quem são esses crentes? São cristãos, são pequenos cristãos, seguidores de Cristo. Começaram assim a adquirir a sua própria identidade. A igreja de Antioquia chegou a competir em autoridade e influência com a de Jerusalém. Foi desde a igreja que Paulo partiu para as viagens missionárias, onde viveu muito tempo. Então, a igreja de Antioquia, a igreja gentílica, a igreja missionária, foi a base do apóstolo São Paulo, foi a base missionária do apóstolo São Paulo. Uma questão também importante que a gente for ver, sobre essa questão, as atividades missionárias dos apóstolos, o nome, Simão Pedro, campo missionário. Pedro fez missões em Jerusalém, Palestina, Antioquia, Ásia Menor, Corinto e Roma. E o lugar do martírio de Pedro foi em Roma no ano 67 e 68. André. O campo missionário de André foi a Rússia Meridional, Ásia Menor. Ele morreu lá em Patras, Grécia. O campo missionário de Matias foi Jerusalém, Samaria, Etiópia e morreu na Palestina. O Tiago Menor, ele fez missões em Jerusalém e Palestina. Morreu em Jerusalém no ano 42. Filipe, o campo missionário dele foi na Ásia Menor. Ele morreu na Frígia, em Hierárquio. Bartolomeu Natanael, ele fez missões na Armênia, na Índia e morreu na Armênia. Tomé, ele fez missões em Pérsia, Índia, Então tem uma igreja lá fundada na Índia por Tomé. Mateus fez Tomé. Mateus fez missões na Palestina, Etiópia, e morreu na Etiópia. Tiago Menor, em Jerusalém, morreu em Jerusalém no ano 62. Judas Tadeu, ele fez o campo missionário, o trabalho missionário ele foi na Mesopotâmia, ele morreu em Beirute. Simão Zelote, ele fez missões, o campo missionário dele de trabalho foi na Pérsia. João, o apóstolo do amor, ele fez missões em Jerusalém, Samaria, Ásia Menor e em Éfeso. Morreu em sua velhice no ano 100, na cidade de Éfeso. Então aqui está os campos missionários dos 12 apóstolos. Agora nós temos aqui uma pessoa bastante significativa e importante na história, que é a figura do apóstolo São Paulo. As missões, as viagens missionárias do apóstolo São Paulo. O evangelho foi disseminado por Jesus na Palestina, enquanto a Ásia e a Europa foram evangelizadas pelo apóstolo Paulo. Paulo foi cognominado pelos pais da igreja o campeão das viagens missionárias. Paulo é um homem de 3 mundos, um homem de 3 culturas, tinha conhecimento do mundo grego, conhecimento do mundo romano, conhecimento do mundo latino e do mundo judaico. Então foi o campeão das viagens missionárias, evangelizou o mundo do seu tempo, Então nós temos aqui algo tão importante para retratar missões. A igreja primitiva, dentro das suas primeiras décadas, dentro dos seus primeiros 30 anos, ganhou todo mundo ganhou todo mundo ao qual ele havia pregado o evangelho. Então uma igreja missionária cheia do Espírito Santo. A igreja primitiva, mesmo diante do sofrimento das prisões, ameaça da morte dos judeus fanáticos, pôde ter um grande avanço em apenas 3 décadas, como foi dito. O apóstolo chegara aos lugares mais distantes do império. A Bíblia diz que a expansão do evangelho foi de Jerusalém até o Ilírio.
atual Albânia, conforme está registrado em Romanos 15 e 19. De maneira indireta, diz que chegou até a Etiópia, na África, né? Justino Marte, o apologista da igreja do século II, disse por volta do ano 150 depois de Cristo: não existe mais povos, raças ou nações que não façam orações em nome de Jesus. Então, o evangelho alcançou os quadráticos, os quatro cantos do mundo de então, em apenas 3 séculos, né? Então aí está uma obra missionária que vale a pena ela orar para que ela possa ser cheia do Espírito Santo e fazer missões. Missões é a graça proclamada, recebida e repartida. Como disse John Eliot, Deus é o soberano de missões. Shalom, até a